Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel como você nunca viu. Hoje vamos falar do rei Manassés, capítulo 33 e fascículo 33. Manassés tinha 12 anos quando subiu ao trono e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor reprovava, imitando as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias havia destruído. Ergueu altares para os ídolos, levantou postes sagrados, prostrou-se diante de todo o exército do céu, adorou as estrelas, adorou o sol, adorou entidades espirituais, fez o diabo. Construiu também altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor havia dito: é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Construiu altares em honra de todo o exército de céu, nos dois pátios do templo. Sacrificou no fogo seus próprios filhos, no vale dos filhos de Enom. Praticou adivinhação, magia, bruxaria, necromancia. Fez o diabo. Consultou, estabelecendo necromantes, adivinhos. Ele provocou a ira de Deus, assim como nós estamos provocando a ira de Deus. Quando você vai visitar o espírito do seu parente morto, você está provocando a ira de Deus, o Criador, o vigia das pessoas. Para com isso. Multiplicou as ações que o Senhor reprova, chegou até a ponto de pegar a imagem de um ídolo que tinha mandado fazer, colocando-a no templo de Deus. Levou estátuas de seus ídolos para dentro da casa de Deus, do qual o próprio Deus tinha dito a Davi e a seus filhos, Salomão: farei residir para sempre o meu nome neste templo em Jerusalém, cidade que eu escolhi entre todas as tribos de Israel. Não deixarei mais que o pé de Israel se torne errante. Longe da terra que dei a seus antepassados, contanto que cumpram o que lhes ordenei, segundo toda a lei e estatutos e as normas transmitidas por Moisés. As normas transmitidas por Moisés estão vigentes. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a cometer erros maiores que os erros das nações que o Senhor tinha arrasado diante deles. Ou seja, se você comete atrocidades maiores que aquelas que cometeram os povos que foram expulsados da terra, o que será que vai acontecer com você? O que será que vai acontecer com você, ó Israel? Mas eles não atenderam. Então o Senhor fez vir contra eles os generais do rei da Assíria, que algemaram Manassés, o acorrentaram e o levaram para a Babilônia. Uau! Levaram para a Babilônia. Ao ver-se em apuros, Manassés procurou agradar a Deus, humilhando-se profundamente diante do Deus de seus antepassados. Suplicou ao Senhor e este se comoveu. E o Senhor ouviu sua súplica e trouxe de volta para Jerusalém, para o seu rei. Foi assim que Manassés reconheceu que o Senhor é o verdadeiro Deus.
Eu não lembrava desse episódio especificamente, mas parece que Manassés foi capturado e levado a Jerusalém como cativo à Babilônia. E lá o cabrinha se converteu. Quando ele se viu em apuros, ele se converteu. Deus o ouviu, perdoou e o trouxe de volta a Jerusalém. Depois disso, Manassés reconstruiu a muralha externa da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a Porta dos Peixes. A muralha rodeava o Ofel e Manassés fez bem alta. Também colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses estrangeiros que ele mesmo tinha colocado lá. Tirou da cidade todos os altares que havia construído no monte do templo e em Jerusalém. Reconstruiu o altar do Senhor e imolou sobre ele sacrifício de comunhão e de ação de graças. Deu ordens ao povo de Judá para prestar culto ao Senhor, o Deus de Israel. Ele mandou, mas o povo obedeceu? Não. O povo continuou dando sacrifícios nos lugares altos, embora fossem para Deus, o Deus deles. Continuaram adorando de mentirinha. Deus mandou que adorassem no templo, mas eles continuaram adorando a Deus nos altares pagãos. Absurdo, não é? O resto da história de Manassés, a súplica que fez ao Deus e aos oráculos dos videntes, dos profetas, que lhe falavam em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está escrito nos anais dos reis de Israel. Sua súplica e como ele foi atendido, seu pecado e rebeldia, os locais onde ele havia construído lugares altos e erguido postos sagrados e ídolos antes de se converter. Tudo está lá, escrito na história de Osai. Manassés morreu e foi enterrado no seu palácio. Seu filho Amon lhe sucedeu no trono. Manassés, pai de Amon, pai de Josias. Veja, estamos chegando ao fim das crônicas de Israel, como você nunca viu. Você vê que está ficando cada vez mais emocionante, não é? Amon tinha 22 anos quando subiu ao trono e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor reprovava, como seu pai Manassés. Ofereceu sacrifícios e prestou culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Ele, porém, não se humilhou diante de Deus, como seu pai Manassés. Pelo contrário, aumentou as suas culpas. Seus ministros tramaram contra ele e o mataram no seu próprio palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que tinham conspirado contra o rei. E no lugar dele, proclamou o rei o seu filho Josias. Graças a Deus, nasceu Josias, o novo restaurador de Israel. O rei Manassés, perdão aí, cavaleiro. O rei Manassés começou vida errada. Aí quando se viu no meio da peleja, se viu encrencado, se viu preso em Babilônia, se converteu ao Senhor, se arrependeu, o Senhor o perdoou e o devolveu para Jerusalém, sua terra. Ele tentou fazer uma reforma religiosa, mas a reforma que ele tentou fazer não foi completa, porque o estrago já estava feito em seu filho. Seu filho Amon se tornou rei jovem, com 20 e poucos anos. Mas ele já estava impregnado com a idolatria de seu pai Manassés.
Resultado, ele fez o que era mal diante de Deus e não se arrependeu. Toma juízo, menino. Instrua seus filhos no caminho em que deve andar, porque quando ficar velho ele não vai se desviar dele. Não cometa a loucura do rei Manassés. Instruiu errado seu filho. E seu filho, quando se tornou rei, ficou apenas 2 anos. Foram 2 anos, tá. Deixa eu ver aqui, tá. Amon tinha 22 anos quando subiu no trono. Reinou 2 anos em Jerusalém. Obrigado porque você teve paciência para esperar. Coitado do Amon. Pagou o preço do pecado dos seus pais. Apesar que Deus não cobra a conta de pais nos filhos. E nem a conta dos filhos nos pais. Cada um paga o seu próprio pecado. Então, provavelmente, Amon teve oportunidade de se desviar disso. Mas como você vai se desvencilhar do mundo de pecado se o seu pai está mergulhado nele? Então o pobre Amon morreu, só sentiu o gosto da coroa. 2 anos. Mas aí, nesses 2 anos, ele levantou altares idolátricos, praticou abominações e ainda foi traído pelos seus ministros. Se inscreva no canal, compartilha, dê o seu gostei ou não gostei, de acordo com o grande. Compartilha aí, vai. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.